Olá, gente. Bom dia, paz de Cristo. Como está você? Como estão vocês, na verdade, né? Hoje estou aqui para falar mais sobre a palavra de Deus em mais um devocional. Nesse mês de março nós estamos com a temática de oração, que é orando como Jesus orou. E é gratificante poder orar a respeito disso e falar a respeito disso, porque Jesus, ele tem que ser, deve ser, precisa ser o nosso maior exemplo em todas as áreas de nossa vida. E assim não seria diferente também na parte de oração, né? Na parte de orar. E Jesus, antes de ser crucificado, passou um momento difícil e ele recorreu ao Pai em oração. Falou com o Pai e disse: Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice, mas eu sei que precisa ser feita a sua vontade, eu estou aqui para que seja feita a sua vontade. E Jesus é incrível porque ele não teve, a gente fala direto sobre isso, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Então ele permitiu que aquela vontade de Deus, mesmo que estremecesse, que apertasse o coração de ambos, que essa vontade ela prevalecesse. E trazendo isso para as nossas vidas, trazendo isso para a nossa realidade cristã, trazendo isso para o nosso relacionamento com Deus. Eu tenho dito sempre nas conversas que tenho com meu esposo, com minha mãe ou com alguém mais próximo, que a gente está tendo uma extrema dificuldade em ter um relacionamento mais profundo com Deus. Hoje a igreja ela é vista como uma instituição que faz eventos, uma instituição que está preocupada com propósitos, que está preocupada com campanhas, que está preocupada se a igreja está cheia ou não, que está preocupada com X, com Y, com Z. Mas será que a gente está se preocupando em ter essa intimidade com Deus? E o inimigo, ele investe de todas as formas e a gente acha que ele não investe porque a gente está dentro da igreja ou coisa assim. E não é uma verdade. O Senhor disse que o fardo dele é leve. E se o fardo dele é leve, nós não podemos e não devemos nos sentir sobrecarregados. E como é que a gente se sente sobrecarregado com obra? Como é que a gente se sente sobrecarregado com as coisas da igreja, com as atividades que a gente faz? Não é para ser sobrecarga, é para ser um fardo leve, tanto das situações do dia a dia das nossas vidas, como no reino mesmo, porque é exaustivo, ter que resolver as coisas, ter que correr atrás disso e daquilo é exaustivo, sim. Mas no final você sorri, você tem um peso de glória inexplicável, uma sensação inexplicável. Isso é viver o reino de Deus, isso é estar debaixo da vontade de Deus e do propósito dele. Então não é para ser um fardo. E por que ter sido um fardo? A gente perdeu a intimidade com Cristo, a gente perdeu o relacionamento com Deus. Eu não tô falando só para quem tá vendo esse vídeo, mas falando para minha vida principalmente, porque a palavra fala primeiro para nós e depois para o nosso próximo. Então, em relação a isso, eu penso: é isso, Deus. É isso que o inimigo tem feito. Tem nos colocado tantas atribuições, tantas tarefas fora e dentro da igreja. Eu tenho um trabalho super exaustivo. Então eu tenho uma sobrecarga muito grande no meu trabalho. Imagina só se eu tivesse sobrecarga nas coisas que Deus colocou nas minhas mãos, na obra dele, do reino dele. Não é para ser uma sobrecarga. Amados, sobrecarga é diferente de você ter responsabilidades, é diferente de você ter tarefas, muitas tarefas para fazer. Porque você pode ter pouca tarefa e ser sobrecarregada da mesma forma, porque você não está debaixo da vontade de Deus, você não está fazendo aquilo que Deus pediu para você fazer. E por que isso acontece? Porque a gente não tem esse relacionamento profundo com Deus, porque a gente não ora mais. A gente não ora como convém. E vocês pensem, o próprio Jesus, ele orou naquele momento no Getsêmani, preocupado, receoso, com medo sim, porque ele era homem. A gente precisa entender que ele era homem. Mas ele estava debaixo da submissão de Deus e ele orou por horas ali, sofreu, suou, pediu para os amigos, os discípulos estarem ao lado dele lá, vigiando, e dormiram, ficaram exaustos. E
A mesma coisa é assim nas nossas vidas. Às vezes a gente tem pessoas próximas e pede para elas ficarem atentas em uma determinada situação, e elas às vezes não percebem que tem nos deixado de lado, mas Deus não deixou Jesus de lado naquele momento. Tenho certeza que ele ouviu a prece dele, mas Deus precisava permitir que aquilo acontecesse, porque aquilo foi bom pra gente. Aquilo foi necessário pra gente, porque hoje a gente tem a oportunidade de escolher a salvação eterna. Então Jesus passou por aquilo tudo, e ele não precisava passar por aquilo tudo. Ele poderia escolher não passar, porque ele era Deus. Gente, ele ressuscitou mortos, ele curou enfermos. Imagine se salvar daquela situação. Ele podia fazer isso. Mas se ele fizesse isso, ele estava debaixo da vontade dele, não debaixo da vontade do Pai. E é engraçado porque ele era o próprio Deus e podia tomar essa decisão, sim, mas ele estava ali mostrando um ato de submissão, e isso só foi, querido, permitido e aceito, e ele só conseguiu ir até o fim porque ele orava ao Senhor, ele orava ao Pai, ele era submisso ao Pai, ele se entregava ao Pai, ele colocava a vontade do Pai acima da vontade dele. E isso é fantástico, porque é assim que a gente consegue suportar as coisas. Então eu falo, Deus, às vezes eu fico questionando, Deus, eu não deveria passar por isso. Deus, o fardo tá muito pesado. Deus, eu não sei porque eu estou passando por isso. Eu tenho falhado em algum lugar, eu tenho errado em algum lugar, eu tenho cometido algo que não tem agradado o Senhor. E às vezes a gente está questionando o que não deveria questionar, porque Jesus, ele não fez nada, ele era perfeito, ele era o próprio Deus, e mesmo assim ele passou pelo que passou. Então eu acordei hoje refletindo seriamente sobre isso, porque eu pensei, poxa, a gente passa por tantas coisas, por tantas lutas, e fica questionando Deus, só questionando, mas será que a gente sentou, se ajoelhou diante do Pai e orou e falou, Pai, se for possível, se for da sua vontade, tira esse peso, tira essa sobrecarga, tira essa situação, resolva essa situação, mas que seja feita a sua vontade. Se isso está sendo um aprendizado para mim, se isso está sendo uma lição, se isso está sendo um acréscimo, um crescimento espiritual, que assim seja. E para Jesus foi necessário passar por aquilo, porque ficou uma lição para nós, uma lição de suportar dores, de suportar situações que ele não merecia, porque ele não merecia. E nós merecemos por causa do pecado, né? O pecado já vem desde Adão, e lógico que Jesus veio e nos remiu e nos deu essa oportunidade. Mas nós sofremos porque ainda somos seres que estamos sobre isso, sobre a situação do pecado. Mas Jesus veio com o seu sangue, pôde nos lavar e pôde nos livrar de tudo isso, se escolhermos ser dele, se escolhermos estar com ele, e se escolhermos que Deus esteja acima de todas as coisas. E é isso, gente. Para que isso aconteça, a gente precisa de intimidade. Para que isso aconteça, a gente precisa orar. Oração é intimidade, oração é entrega, oração é você tomar a atitude de conversar com Deus antes de qualquer decisão. Eu preciso abrir uma empresa X. Eu preciso fazer esse evento, isso no Ubença. Eu preciso casar logo. Eu preciso resolver isso com meu amigo. Eu preciso comprar essa roupa. Eu preciso fazer isso e assado. Eu preciso resolver essa situação do meu casamento que está insuportável. Eu preciso resolver isso com meu filho. Mas você já entregou a Deus. Você já conversou com Deus. Você já teve aquele momento de relacionamento com Deus sobre determinados assuntos, porque é necessário. Jesus, ele sabia que precisava passar por aquilo, mas mesmo assim, ele se ajoelhou diante do Pai, falou o que ele estava sentindo, falou o que ele estava precisando. Deus sabia, mas ele abriu a boca e falou. Então que a gente tome esse maior exemplo fantástico e maravilhoso, que é o exemplo de Jesus, que a gente ore como ele orou, que a gente seja como ele foi. Os discípulos, os apóstolos, os grandes homens antes e depois da vinda de Cristo são referências, mas quem nós devemos copiar, quem nós devemos seguir é apenas a Cristo. Não existe outro caminho, não existe outra verdade. A verdade é Cristo. Então aceite Ele, deixe que Ele more no seu coração,
deixe que Ele more na sua vida e tome todas as decisões baseadas na oração de intimidade que você tem com Deus. Jesus nos permitiu isso na cruz, um relacionamento profundo e direto com Deus. Então ore como Jesus orou, seja como Jesus é, e eu sei que assim como tem sido em alguns momentos na minha vida, vai ser na sua também. Momentos de graça, momentos de conforto. E os problemas e as dores e as dificuldades e as lutas, é como eu falei antes, Jesus passou por coisas piores. E de verdade a gente não tem moral para questionar Deus. Então que Deus abençoe vocês, que a gente possa ouvir o Senhor, ouvir a voz do Senhor e ter uma profunda intimidade com Ele, porque o inimigo tem tirado isso de nós. E a igreja de domingo a domingo não é suficiente. Você ir para todos os eventos do mês de março, pode ter de segunda a domingo eventos. Você pode ir para todos. Não vai ser o suficiente. Você não vai se sentir preenchido enquanto não se ajoelhar diante de Deus, enquanto não se trancar no seu quarto, no seu íntimo e falar: Deus, eu preciso conversar com o Senhor, eu preciso desabafar com o Senhor, eu preciso ter esse relacionamento profundo com o Senhor. E Ele só é permitido, só acontece através da oração. O inimigo quer tirar isso de nós. O inimigo tem cegado a igreja em relação à oração. Preste atenção. Não importa a denominação que você é, não importa para qual igreja você vai, se vai para a igreja, mas preste atenção que isso está sendo arrancado de nós. Não se permita, porque eu não quero me permitir, e espero que você também não se permita a perder o momento de intimidade com Deus, porque é esse momento de intimidade que nos deixa leve, que tira o fardo pesado e que nos leva a suportar todas as dores até Ele voltar. Que Deus abençoe e até mais.